Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus nessa noite, amém? Glórias ao Senhor Jesus, toda a honra, né? Toda a glória, toda a adoração, todo o louvor é dado a Ele nessa noite. Né? Eu agradeço ao Senhor por estar aqui, por essa oportunidade abençoada, essa rica oportunidade que o Senhor preparou nessa noite, né? Já agradeço também a vida da pastora Adriana, pelo convite, pastor Marcelo, né? Todos os irmãos, toda essa igreja que é abençoada, né? Essa igreja maravilhosa, que eu creio que o Senhor se agrada, né? Dos irmãos que aqui estão glorificando, se esforçando na presença do Senhor, amém? Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Adriana. No domingo não tem como a gente sair mesmo, porque a gente tem alguns trabalhos lá, né, como eu falei, mas ele liberou, né, hoje sexta-feira, e para a honra e a glória do Senhor estou aqui, né. Eu não posso nada, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas o Senhor nessa noite, Ele tem uma palavra para a vida da igreja, amém? Primeiro Ele falou comigo, porque eu pedi uma palavra para o Senhor, eu falei, Senhor, que palavra eu vou levar lá na igreja da pastora Adriana, do pastor Marcelo, o que eles precisam, Senhor? E o Senhor me direcionou para Jeremias 33. Vamos falar em Jeremias 33, né? O Senhor vai falar, eu sou apenas boca do Senhor nessa noite, né? Eu falo assim que eu não sou pregadora, meu esposo prega, mas eu ajudo ali na obra do Senhor. Mas o Senhor diz, ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Então eis-me aqui, Senhor, nessa noite, amém? Glórias a Deus. Vamos ler, irmãos, todos acharam? Jeremias 33. Vamos ler o 2 e o 3 apenas os versículos, amém? Glória! Aleluia! Glórias a Deus. Jesus é bom. Aleluia, Senhor. Glorificado é o teu nome neste lugar, meu Pai. O 2 diz assim: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para a estabelecer. Senhor é o seu nome. O 3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Amém? Se você puder, você pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra aqui vem falar sobre a oração de Jeremias. Aleluia. A palavra nos fala que o exército babilônico, ele cercou Jerusalém. E neste tempo Jeremias estava já em cárcere, né? Uma palavra bastante conhecida pela igreja. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas firmes que não sabes e grandes, amém? Então aqui fala assim que o exército babilônico, ele estava cercando Jerusalém, e neste tempo Jeremias estava no cárcere. O Senhor permitiu que esse exército babilônico cercasse Jerusalém. O profeta Jeremias era um profeta muito usado pelo Senhor, um profeta escolhido para fazer o ID do Senhor. Era um profeta que ele falava que o Senhor mandava, conhecido pelo profeta chorão, porque ele se lamentava muito. Mas ele fazia a vontade do Senhor. Independente se gostava ou não gostava da mensagem que Jeremias, pastor Adriana, proclamava, que ele levava aquilo que o Senhor falava para o povo, mas ele fazia, né? Ele não olhava se alguém estava gostando ou não estava gostando. Ele estava agradando o Deus de Israel, ele estava agradando o Deus vivo. Não era o momento de Jeremias olhar para o povo, o que eles iam pensar, o que eles iam falar, para as críticas. A palavra também fala que ele andava bastante angustiado por conta de levar a mensagem do Senhor. Então aqui eu já quero falar para os irmãos nessa noite, que aquele que leva a mensagem do Senhor, aquele que está na posição do Senhor, aquele que faz a vontade do Senhor, ele vai ser confrontado por pessoas que não estão na mesma direção, né? Aquele que abre a boca e fala o que o Senhor manda, independente de o povo gostar ou não gostar, ele vai passar por coisas terríveis, mas ele vai passar com Jesus. Aleluia. Ele vai ficar angustiado, tem vezes que ele vai se sentir solitário, tem vezes que ele vai pensar que não tem ninguém para ajudar ele, mas o Deus vivo está com ele, não está sozinho. Jeremias não estava sozinho no momento de cárcere, né? O Senhor permitiu com que aquele povo, com que os babilônicos invadissem Jerusalém, e aquele lugar, aquela cidade,
Jerusalém seria destruída por conta do pecado do povo. Jerusalém seria derribada, as casas seriam queimadas. Porque o Senhor permitiu isso, porque o povo não estava mais dando ouvidos à palavra do Senhor. O Senhor estava avisando, o Senhor estava usando os seus profetas. O Senhor usava poderosamente a vida de Jeremias, mas o povo estava, pastor Marcelo, com os ouvidos tampados. Eles não queriam ouvir a palavra do Senhor. Muitas das vezes nos dias de hoje nós podemos ver que muitos não querem o conserto do Senhor. Muitos não querem andar no caminho do Senhor. Tem pessoas que não querem andar na verdade de Cristo. Preferem dar lugar para a carne, aleluia, do que dar lugar para o Espírito Santo. Prefere fazer suas próprias coisas, está preocupado com suas próprias coisas, e deixam a obra de lado, e deixam o chamado do Senhor de lado, e não querem mais. E aqui a palavra fala que eles começam a adorar outros deuses, né? Fazer tudo o que tinha de errado, e o Senhor não se agradou. E por Jeremias, por levar a verdade, os líderes ali, eles prenderam Jeremias. E depois que eles prenderam Jeremias, colocaram numa cisterna, eles levaram depois o rei Zedequias, né, que era o rei da época, se não me falha a memória, eles levaram Jeremias para o pátio ali da guarda da casa do rei Zedequias. E ali estava Jeremias, né? Sabemos que um lugar de isolamento naquele momento para Jeremias, onde ele estava ali com certeza solitário, angustiado, mas o Senhor estava vendo Jeremias, porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que ainda o temem. O Senhor não está com os ouvidos fechados nem agravados para que não possa ouvir, e o Senhor também não está com as suas mãos encolhidas, mas estendida para que possa salvar e abençoar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. E esse foi um momento difícil para Jeremias, mas o Senhor falava: Jeremias, clama-me e responder-te-ei. Clama-me, o Senhor falava: Jeremias, eu estou te chamando para orar, eu estou te chamando para clamar, eu estou te chamando, Jeremias, para tua particular comigo. Eu estou te chamando, Jeremias, para colocar o joelho no chão. Jeremias, tu não estás só. Clama a mim que eu vou te responder. Você não vai falar sozinho. Alamandaraia. Um diálogo com Deus. Ele queria falar assim: Jeremias, eu preciso ouvir a sua voz, Jeremias. Fala comigo, Jeremias, que eu vou fazer alguma coisa. Eu vou te responder. Eu vou anunciar coisas grandes. Grandes não são pequenas, e ocultas que não sabe. Ou seja, se nós clamarmos, se aqueles que estão na direção de Deus, se nós orarmos ao Senhor, o Senhor vai anunciar coisas que nós nem imaginamos. O Senhor vai fazer coisa tremenda e grande. Amandaraia Serelaia. Ai, Espírito Santo de Deus, através da oração muitos venceram. Amandaraia Subelaia. Tem pessoas que oram, tem pessoas que clamam, mas eu entendo, pastora Adriana, que oração
aqui na igreja, temos que orar, temos que clamar. É nesses momentos a qual nós estamos tristes, angustiados, a qual nós ficamos mais pertinho do Senhor. Aleluia. Oh, glórias ao Senhor Jesus. Também temos Daniel, a qual orou. Oh, Daniel orou porque não queria, ele não se rendeu aos deuses. Ele não se rendeu aos deuses que queriam que ele adorasse, mas ele foi fiel ao Deus vivo. E ele ali foi jogado naquela cova de leão, passagem bastante conhecida. E ele foi colocado ali, mas Daniel saiu ileso daquela cova. O Senhor mandou um anjo e ele saiu com vida, com vida, com vida. Daniel, ele foi um homem de oração, da bandareia súbia. Talvez ele poderia ter olhado e falado: eu no meio desses leões, aleluia. Veja bem, irmãos, nós imaginar a gente no meio de um monte de leão. Misericórdia, meu Pai. Mas a fé dele alcançou, a oração, o crer em Jesus alcançou. Ele orou, ele confiou, porque a palavra também fala, Salmo 125, que nós temos que confiar no Senhor. Porque, aleluia, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, Jesus. Adorável o nome de Jesus. Também temos o cego Bartimeu, irmãos. Eu anotei aqui algumas passagens da Bíblia que o Senhor ia me dando conforme eu estava estudando a palavra. O cego Bartimeu estava à beira do caminho, e ali Jesus estava passando, e a palavra também fala que ele clamou o nome de Jesus, porque ele queria ficar curado. E o cego Bartimeu clamou, só que tentaram calar a boca dele. Ela mandaria subir lá, tentaram parar ele. Já pensou se ele tivesse parado? Ela mandaria séria. É assim na nossa vida também, quando alguém tenta nos parar, quando a angústia tenta nos parar, quando alguma coisa tenta nos parar, mas nós temos que gritar e clamar. E o Senhor deu vitória para o cego. O Senhor, meu Deus, disse que a fé dele salvou ele. Ele jogou aquela capa da humilhação, não precisava mais dela. E foi ali, o Senhor falou: o que queres que eu te faça? Ele tinha falado: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E ele ficou curado, e foi através do clamor e da oração. Oh, Espírito Santo. Moisés também atravessou o Mar Vermelho com o povo que saiu do Egito, e ali o Senhor permitiu também, meu Deus, eles atravessarem o Mar Vermelho seco. O Senhor falou: Moisés, porque clama a mim? Ergue, levanta a mão para o mar, ergue a sua vara, Moisés. E Moisés ali fez o que o Senhor mandou, porque Moisés estava confiando no Deus vivo. O povo passou a seco, os egípcios foram ali tragados pelo mar, porque Deus estava com eles. E Deus está com aqueles que clamam, com aqueles que oram e com aqueles que obedecem, estão na direção do Senhor. Oh, aleluia, Senhor amado. Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á. Aleluia. Buscai e encontrai, batei e abri. Se o homem que é mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, imagine Deus. Imagine Ele que é perfeito e não vai saber dar coisas boas para nós. Ele sabe dar coisas boas para nós. Só que nós temos que pedir, temos que buscar, temos que insistir, temos que bater nesta porta, porque Ele vai abrir. Vai mandar a séria. Qual é o teu problema nessa noite? É uma porta. Pede, porque Ele vai dar. Lavandaraia séria. Não é a irmã Fernanda que está falando, é Deus que fala que se você pedir, se você buscar e se você bater, essa porta vai abrir. Eu não sei qual é a porta que você precisa nessa noite, eu não sei o que você veio buscar nessa noite, eu não sei qual é o teu problema, mas tem um que sabe. Jesus sabe qual é o teu problema, a Trindade Santa sabe qual é o teu problema. Aleluia, Jesus. Releva os meus olhos para o monte, Alamandaraia súbia. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra, o Deus que não dormita, Alamandaraia súbia. Nós entendemos que o nosso Deus não dorme, que Ele está vendo, que Ele está vendo a situação, Alamandaraia súbia, e que Ele vai te guardar a sua entrada e vai guardar a sua saída
ensurdecedor. E o Senhor ouviu o clamor de Jonas. E aquele grande peixe, a ladaia súbia, soltou Jonas em terra firme. Mas também foi através do clamor, pastora Adriana. Foi através da oração. Foi através do gemido inexprimível. Foi através da persistência. Através de continuar nesse caminho, aonde a porta é estreita e que muitos não vão entrar se não persistir. Muitos vão ficar para trás se desistir, mas se persistir, vai passar nessa porta estreita, que é a porta da salvação, e morar ali na mansão celestial. Aleluia, Jesus. Jesus é o maior exemplo de oração. Jesus orou ali no Getsêmani. Jesus nos ensinou a orar. Jesus disse como orar. Jesus nos ensinou tantas coisas através da oração. Jesus é o nosso maior exemplo. E Ele é tão bom que Ele deixou essa Bíblia, que Ele deixou esse livro como um bula para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Quando a gente compra um eletrodoméstico, quando a gente compra um aparelho celular, quando a gente compra algo, liquidificador, uma batedeira, seja o que for, vem um papelzinho que parece ser uma bula, ali onde vai dizer como você vai usar aquele aparelho. E aqui eu quero dizer que esta Bíblia, esta preciosa palavra, é a bula da nossa vida. E se nós seguirmos ela, talvez não vamos conseguir seguir a risca, porque somos homens imperfeitos na terra. Mas se a gente seguir aqui os mandamentos de Deus, tudo que Jesus nos ensinou, nós vamos ter uma vida próspera, com saúde, com firmeza, firme na rocha, uma rocha inabalável, porque a minha casa e a casa da igreja não pode estar firme na areia, mas firme na rocha, porque se estiver na areia, vai ter aquela avalanche de água e vai levar a nossa casa. Mas se estiver lá na séria, firme nesta rocha que é Jesus, que é a base de tudo, aí sim pode vir o vento que for, o barco pode balançar, o barco pode vir e balançar, as ondas assolarem, o vento vir, mas nós não vamos ser abalados, porque a gente pode passar a angústia que for, como Jeremias passou angústia neste momento, solidão por fazer a vontade de Deus, mas Jesus vai estar ali conosco. Aleluia, Senhor amado. Oh, glória a Deus, seja adorado, papai, glorificado é o nome de Jesus neste lugar. Irmão, só para terminar aqui pertinho no final, a palavra fala também assim que no versículo 6, aleluia, não li para os irmãos, mas no versículo 6 fala assim que eis que lhe tirarei eis que lhe trarei a ela saúde, perdão, irmãos, estou sem óculos, cura, e os sararei e lhe revelarei abundância da paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. Oh, meu Deus, como Deus é maravilhoso. O Senhor permitiu o mal sobre este lugar, mas o Senhor sabia de tudo. Mesmo o Senhor permitindo o mal, a misericórdia do Senhor alcançava o povo, porque aqui a aliança estava sendo quebrada, mas o Senhor faria uma nova aliança. A aliança pode ter sido quebrada para aqueles que saem da presença do Senhor, para aqueles que não querem mais, mas eu creio que através dessa palavra nessa noite a aliança vai ser restaurada, a aliança vai ser renovada através da palavra do Senhor, porque a ira veio sobre o povo, a ira do Senhor, mas a misericórdia estava ali sobre a vida deles, e o Senhor falou que ia sarar eles, ia purificar, ia restaurar eles, e eles iam falar que o Senhor era Deus deles, e que o Senhor ia dizer que eles são meu povo, e eles iam falar, e o Senhor é o meu Deus, porque muitos iriam se arrepender. O Senhor deu muitas chances para Israel, muitos iriam se arrepender, muitos, mas tem alguns que talvez ficariam para trás por não dar ouvidos à palavra do Senhor, mas aqueles que se arrependessem, o Senhor falou que Ele traria coisa nova, ia ter um renovo, ia ter uma nova aliança, uma aliança restaurada, uma aliança assim, ó irmãos, sem nenhum corte, né? Sem nenhum arranhão, uma aliança restaurada, né? Uma aliança inteira. Aleluia, meu Deus. E irmãos, o Senhor falou assim que
naqueles momentos difíceis de tribulação, né? Onde estava tudo destruído. Você não via passar pessoas na rua, não via animais, mas ele disse no versículo 11, que eu não li para os irmãos, mas vou deixar aqui: a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e de noiva, e a voz dos que cantam, rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então ainda ia voltar a ter isso, né? O Senhor ia restaurar a situação do povo. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, faça a vontade do Senhor na terra, né? Primeiro isso veio para mim, é claro. Faça a vontade do Senhor na terra. Vamos continuar sendo obedientes, né? Persistir, não deixar se levar pela frieza. Igual eu falei, ser remanescente, né? Na presença do Senhor, continuar. Porque eu creio que o Senhor ainda tem muita coisa para fazer, muita alma para salvar. Então não vamos desistir, não vamos entrar na onda daqueles que não estão querendo, não vamos entrar na onda dos desobedientes. Como eu disse aqui, Jonas foi desobediente, que o Senhor mandou fazer algo, ele quis fugir porque ele achou que tinha que ser da maneira dele. Não, mas é da maneira do Senhor. Eu gosto ou não gosto, é da maneira do Senhor, né? Nós gostamos ou não gostamos, é o que o Senhor quer e não o que nós queremos, porque a palavra também fala que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que eu aceito Jesus, eu levanto a minha mão, eu desço as águas, não é mais a minha vontade ficou de lado, é a vontade de Deus. É a vontade daquele que te escolheu por uma missão, por um propósito, né? O Senhor não te escolheu por escolher, não. Ele te escolheu, vamos dizer, a dele. Ele falou: é esse aqui que eu quero, é esse aqui que eu sei que vai ser corajoso, que vai ter ânimo na minha presença, para fazer a minha vontade, seja o que for. Que você faz para o Senhor, desde limpar o banheiro, passar um paninho no chão, tirar um pó, desde pegar uma água, né? Que tem os obreiros que fazem isso também, leva ali para o irmão, pregar, louvar, né? Fazer o que for, orar, desde do que você acha mais o mínimo, né? Até o que você acha assim diferente, o Senhor vai honrar, eu creio, em nome de Jesus. Né? Porque o Senhor, nós somos um corpo, cada um tem uma função diferente. A mão tem uma função, o pé tem outra função, e aí vai. Então temos que obedecer a Cristo e fazer aqui como Jeremias no momento de angústia. Alguém ainda tinha que clamar. Às vezes tem pessoas que não querem clamar, mas tem um que ainda quer clamar, tem dois que ainda quer orar, tem três que ainda quer fazer o que é do Senhor. O que não pode é todo mundo se entregar, porque se alguém cai ali, pastora Adriana, aquele que está ali, né, ainda ali firme em oração, pega e ajuda o irmão, vem cá, vou te ajudar a te levantar. Você não vai ficar assim, não vou te ajudar, mas para isso é claro, né, tem que querer, porque não é por força e nem por violência, né, quem convence é o Espírito Santo. Aleluia. Então eu quero deixar assim para os irmãos, né, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Amém? Eu espero que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor no coração dos irmãos. Amém? Quero agradecer assim grandemente essa oportunidade. As palmas engrandecem e glorificam o nome de Jesus.